Olá, seja novamente muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Nós estamos aprendendo um pouco mais sobre nós, é o nosso autoconhecimento, nesse processo do desenvolvimento pessoal. E na aula passada nós falamos sobre os nossos graus de insatisfação, as nossas dificuldades, as nossas habilidades, as oportunidades que nós temos para colocá-las em prática. E eu pedi para você fazer uma análise para você verificar se a sua dificuldade pode ser abafada com uma qualidade, e você tinha que observar na vida de outras pessoas se elas tinham feito alguma coisa para você que estava deixando você frustrado, se alguma habilidade sua, alguma qualidade podia sufocar isso e reverter a situação. Hoje eu quero falar sobre seja você mesmo. É o assunto, é o tema da nossa aula de hoje. Eu quero pegar o versículo, um dos versículos da aula passada, que é Gálatas 6:4, que diz assim, na versão Nova Almeida atualizada: cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Joyce Meyer, no livro 100 Maneiras de Simplificar Sua Vida, no capítulo 8, ela fala algo sobre isso, ser você mesmo. E eu quero ler para vocês o que ela diz. Durante muitos anos da minha vida, tentei ser como as outras pessoas. Tentei orar como elas, agir como elas e até mesmo olhar como elas. Depois de muitos anos de infelicidade, de luta, finalmente percebi que Deus nunca iria me ajudar a ser alguém além de mim mesmo. Havia uma razão por Ele ter me feito do jeito que sou e não como outra pessoa. É muito complicado tentar ser outra pessoa e não há absolutamente nada programado em nós que nos dê a habilidade para fazer isso. É muito mais fácil e muito mais simples ser apenas nós mesmos. Deus nos mostra como fazer isso, porque é a sua vontade. Então, o que ela está dizendo aqui é que muitas vezes nós queremos ser como outras pessoas porque nós vemos algo melhor nelas do que em nós mesmos. Só que Deus nos fez cada um com a sua característica. Cada um foi feito para realizar algo específico para Deus. Cada um de nós, seres humanos, temos uma preciosidade que é exclusiva, é algo nosso, não deve ser comparado com ninguém. E às vezes, para nos adaptarmos ao convívio com outras pessoas, nós ocultamos aquela habilidade, aquela coisa que Deus fez que é específica nosso. E isso vai abafando o nosso eu. Nós não queremos mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. Então, nós começamos a agir como elas agem. Começamos a ser as mesmas pessoas, como se fosse uma série de robôs. Para ficar aceito ao mundo, nós nos igualamos a eles. Quando eu era criança, uma pessoa ligada à minha família, ela disse uma certa vez, ela disse outras vezes também, mas ela dizia assim: Cristina, você não existe. Ela dizia isso de uma forma carinhosa, porque ela me comparava com outras crianças da minha idade, crianças que não tinham o mesmo comportamento que eu. O que ela estava fazendo era uma comparação de comportamentos. Então, eu não era uma criança que ficava correndo e gritando, eu não era uma criança que ia na casa das pessoas e ficava fazendo arte, pegando, mexendo em tudo. Eu não era uma criança que minha mãe tinha que tirar as coisas do lugar para que eu pudesse ficar ali, não quebrasse nada. Então, nesse sentido, as crianças que ela convivia eram dessa forma. Precisava a mãe fazer algumas adaptações na casa para que a criança não arrancasse tudo fora, não quebrasse. Então, nesse sentido, ela dizia que eu não existia. Só que criança não tem filtro. Criança, tudo que ouve, ela assimila. E quando é um grau de hierarquia, aquilo se torna um bloqueio. Essa pessoa tinha um grau de hierarquia na minha vida. E
E como nós não temos filtro quando crianças, toda palavra que é uma forma de bloqueio, ela se torna uma âncora, que é chamado na PNL, Programação Neurolinguística. Então, essa frase se tornou uma âncora para mim. Como criança, eu não sabia disso. Os meus pais não sabiam disso. Ninguém sabia, porque era algo que foi falado. Só que teve efeito na minha infância, na fase de escola, na minha adolescência e início de juventude também. Eu só fui descobrir quando eu era adulta, já tinha mais de 20 anos. Então, o que eu pude descobrir? Que na fase da escola, isso quando eu fui analisar a minha vida, na fase da escola, eu não gostava de ser comparada de uma forma que eu fosse superior às outras crianças. Quando eu tirava nota alta e eu era elogiada por isso, eu me sentia péssima. Eu queria me esconder, porque existia o que lá atrás? Uma palavra que dizia que eu não existia. Se eu não existo, eu não posso aparecer. E isso me prejudicou muitas vezes. Quando eu fazia a minha lição, minha tarefa de casa, a minha mãe sempre quis que eu tivesse um caderno organizado, ela não aceitava que tivesse orelhas no caderno, que o caderno fosse sujo, então meu caderno era impecável. E por causa disso, a professora me colocava como modelo de organização. E o meu caderno ficava exposto na sala. E eu ficava morrendo de raiva por causa disso. Porque eu estava sendo exposta, eu estava sendo destacada. E lá atrás eu tinha uma frase: você não existe. Mais para frente, quando foi na época de ginásio, nós fazíamos trabalhos em grupos. E uma certa vez, nós fizemos uma prova em grupo. E o professor errou a minha nota. E eu fiquei quieta. Eu não quis falar nada. As pessoas do meu grupo viram e foram falar com o professor. Por que eu não queria falar? Porque a minha nota ia ficar superior às notas dos meus colegas de grupo. E eu não existia. Então eu não podia ser destaque. Viu quantas coisas acontecem? Por causa de uma palavra dita lá na infância. Eu devia ter, acho que uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. E isso não aconteceu de uma hora para outra, esse resultado de eu observar isso, de eu saber disso que aconteceu. Não, levou tempo. Eu passei a minha infância, minha adolescência e o início da minha juventude dessa forma. Eu não existia. Eu não tinha como ser destaque, porque era uma pessoa que tinha uma palavra lá atrás. Uma outra vez, agora na fase de colégio, tinha um professor de filosofia que tudo aquilo que nós colocávamos como resposta na prova, ele não aceitava. A conclusão é que nós tínhamos feito já 2 provas e ninguém tinha tirado média. E eu precisava tirar média para não repetir, para não ficar naquela matéria. Eu não aceitava ficar reprovada num ano. E naquela época existiam 3 classes de primeiro ano do ensino médio. E uma das perguntas de uma prova eram 2 questões. Uma pergunta que valia mais pontos, se não me engano, valia 80% da prova era aquela pergunta, valia 8, a outra valia 2. E a pergunta era: quem é Deus? E eu fiquei pensando, nós fizemos a prova em casa. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar quem é Deus para esse homem, para ele poder dar nota? Porque se eu errasse aquela pergunta, se ele não aceitasse a resposta e eu tivesse nota na outra, eu teria 2, no máximo 2. Porque aquela pergunta, a primeira, era ou certo ou errado, não tinha meio termo. E aí eu pesquisei, e eu estudei, e eu li, eu procurei em livros, procurei em dicionário e fiz a minha prova. E quando eu entreguei aquela prova, quando ele corrigiu ao vivo, ele ia pegando e ia corrigindo. A resposta que eu dei foi a única que ele aceitou das 3 classes do ensino médio. E quando ele disse que eu tinha acertado,
que a classe toda começou a me olhar e falar, olha, você acertou, eu queria sair correndo dali. Porque existia uma palavra lá atrás, você não existe. Então, eu não podia estar exposta ali, eu não podia ser aceita ali, eu não podia ser a melhor da turma ali. Então, uma palavra que é falada traz consequências ruins para a nossa vida toda, se ela não for bloqueada. E como é que eu consegui descobrir isso? Uma certa vez eu fui para um evento e tinha ali uma análise da nossa vida. E junto com o Espírito Santo, que me ajudou, eu descobri essas coisas. E aí eu pude reverter isso, porque eu pude ver que aquela palavra tinha sido falada de uma forma carinhosa, não para eu ser bloqueada. A minha vida não podia ser bloqueada com aquela palavra, mas existia um Deus que havia mandado o filho dele aqui para morrer por mim. E a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos libertar. A verdade vos libertará. E naquele dia eu fui liberta desta âncora. Eu fui liberta porque houve uma negação daquela palavra. E eu pude então ver. E hoje serve como experiência para eu contar para outras pessoas. Que por causa de uma palavra que você fala para alguém, uma palavra que você fala para uma criança, você pode bloquear totalmente a vida dela. Você pode fazer com que a criança não seja feliz. Você pode fazer com que a criança pense que tudo aquilo que ela faz não dá certo. E ela se torna um adulto revoltado, se torna um adulto frustrado, se torna um adulto indeciso, se torna um adulto que não consegue fazer nada, que não consegue parar no emprego, mas ela precisa descobrir isso. E você precisa descobrir isso. Então, é essa a importância de nós nos conhecermos, essa é a importância de nós fazermos essa análise. Você não precisa se comparar a ninguém, você não precisa competir com ninguém. Jesus veio para te dar vida e para te libertar de tudo isso. As outras pessoas podem te servir de exemplo, podem te servir de inspiração para você melhorar áreas da sua vida, do seu comportamento, mas não para você se comparar. Quando eu me comparo com outras pessoas, eu estou abrindo mão de ser quem eu sou. E aí eu paro para observar as pessoas e começo a analisar como elas agem e quero ser igual a elas. Então eu passo a ter comportamento igual a elas, passo a falar como elas, passo a ter as mesmas atitudes, querer frequentar os mesmos ambientes, e aí eu deixo de ser eu mesmo. E passo a ser aquilo que eu não sou. Você pode dizer até que é difícil ser diferente, é difícil andar na contramão, é difícil buscar o seu propósito, leva muito tempo. E aí você deixa a vida ir te levando. É como uma onda que vai para lá e para cá. O vento leva, o vento traz. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. E o que você quer? O que você quer ser? É isso que eu te pergunto. Você quer ser como uma onda levada pelo vento, que não chega a lugar algum? Ou você quer ter o seu objetivo, ser como uma flecha que acerta o alvo? E você descobre o seu propósito, segue em frente e começa a ser relevante na vida das pessoas. Essa é a reflexão que eu deixo para você hoje. Pense nisso. Vai ser uma reflexão para o final de semana. E nos vemos na próxima aula. Deus te abençoe. Vamos lá agora cortar.